Então, as experiências dele quando criança foram muito traumáticas na questão de espiritualidade. Ele via espíritos, ele ficava com muito medo, ele teve muito susto, muita coisa traumática até os 12 anos. Aí isso fechou e só foi abrir de novo recentemente com algumas experiências que ele teve. Ele pode contar um pouco dessas experiências da infância que foram mais traumáticas, se ele quiser, e que talvez ele já tenha curado, como ele comentou? Yeah, if you want to tell a bit about your childhood experience, those scary experiences, just Sure. as an example. I would wake up and spirits would be in the room trying to get my attention, and then it attracted the attention later on of shadow beings, and they tormented me. And when I was between 11 and 13, my closet door flew open, and one of them came out and ran towards me. I freaked out, and then I shut down a lot of being able to see and sense things. Então, assim, ele acordava, tinha uns seres no quarto dele, querendo falar com ele, querendo a atenção dele. Ele contou um caso que aconteceu mais ou menos quando ele tinha entre 11 e 13 anos, de um ser quando ele abriu a porta do armário e esse ser veio para cima dele, foi muito traumático. E então ele fechou essa capacidade, ele fechou essa possibilidade de continuar enxergando durante muitos anos. And on top of that, I was having alien abductions by the Greys, and they were doing medical tests on me, put a chip in the back of my head that was later taken out, and those were very traumatic experiences as well. And those types of abductions seemed to stop at one point. And then around 2013, I started receiving communications from other dimensional types of beings. Então ele também, além de todas essas experiências com os espíritos quando ele era criança, ele também foi abduzido por Greys, que faziam experimentos científicos nele. Um, inclusive, colocou um chip aqui atrás, né, atrás da cabeça dele, que depois foi tirado. E mais tarde, né, isso parou durante um tempo. Essas abduções aconteceram quando criança e pré-adolescente, e depois parou durante um tempo. E em 2013 ele voltou a ter contato com os seres extradimensionais. Deixa eu melhor definição para isso, de diversas dimensões. Tá, ele falou de Shadow Beings. Ele falou que ele viu seres da sombra. Seres sombra, isso. Ele acha que existe alguma relação entre esses seres sombras que ele via nesse mundo espiritual terreno com essas abduções? Tem alguma relação entre os seres? Tá. Do you think there's any kind of relationship between the shadow beings and the Greys that used to abduct you? Absolutely. Com certeza. From my briefings, the military is very aware of it as well. In most recent briefings, I have been told that the Greys are not what we think they are. They're more from the spiritual realm, and they manifest in our physical reality, and they need blood and hemoglobin in their bodies to remain in our reality. And so they are tied with spirits. They have been known to take, when people die and they're confused, they take their spirits, and there's like a black market for spirits. They control shadow beings and have shadow beings monitor people for them, and also torment people, certain people for them. Então, vamos lá, que é bastante informação. Então, ele disse que sim, tem toda a relação entre esses seres sombra e os Greys. Os militares sabem disso. Ele já recebeu briefing, já recebeu informação dos militares sobre isso. E o que ele falou é que esses Greys, eles não são o que a gente imagina que eles são. Eles são seres que estão muito mais para o lado espiritual do que para o lado físico. E para estar na fisicalidade, tocar, né, ser físico mesmo, como a gente vê, ou então tem as experiências de abdução, eles precisam de energia vital, de energia humana que vem do sangue, da hemoglobina. Né? Então é assim que eles conseguem se materializar e estar mais para esse lado. E eles têm esses seres sombra como os seus servos, eles controlam esses seres sombra, né? Eles prestam serviços para esses Greys. Nossa, que curioso isso. Então os Greys não são seres biológicos da forma que a gente imagina que são. Que daria para fazer, por exemplo, uma autópsia
levar lá para um hospital e extrair os órgãos igual essas autópsias clássicas de alienígenas. So the grays are not physical as we think. We couldn't get to a hospital and like open them up and study. What is very interesting is that the craft they fly in and the bodies that we've recovered they seem to be printed on an atomic level into our reality, like projected solid into our reality. Então, o que ele está falando aqui, o que é interessante é que quando a gente estuda as naves e os corpos deles, você vai ver que no seu nível atômico, no seu nível celular, é como se eles estivessem impressos na nossa realidade. Não que eles pertencessem a essa realidade, é como se eles fossem projetados para a nossa realidade. And the bodies that we have recovered of the Greys, when they dissect them and cut them open, they find that the esophagus doesn't connect to the stomach. The organs are just kind of there. They don't connect and they don't really seem to have a real function. Então, dos corpos que foram achados, quando você abre e faz uma autópsia, você percebe que, por exemplo, o esôfago não conecta com o estômago e os outros órgãos só estão lá, eles não estão interconectados. Eles não têm uma função biológica, é como se eles estivessem Independente. montados dentro de um corpo de uma forma cenográfica. É isso? It's just a theatrical thing here. It's not that they're linked and functioning. People have told me that it's like a movie prop. Exatamente isso, é como se fosse cenográfico. Movie prop é exatamente essa expressão. Mas como isso se dá exatamente? É meio complexo isso. You're saying that it's very complex. So how is it possible? Let me get even more complex. Ele vai piorar um pouco. Okay, great. Okay. I speak to a lot of the same people that David Grush does and other people that are coming out as whistleblowers. They give me briefings. Então ele fala com as mesmas pessoas que, por exemplo, David Grush fala e outras pessoas que são reveladores que dão também os briefings para ele. They insist we're dealing with 3 different things. Eles dizem que nós estamos lidando com 3 coisas diferentes. Up to 5 actual extraterrestrials, physical extraterrestrials visiting our society. 5 tipos de extraterrestres que estão visitando realmente a nossa sociedade, a humanidade. Beings coming from other dimensions. São seres de outra dimensão. Other realities very similar to ours in some cases. Outras realidades muito semelhantes à nossa em alguns casos. Most of what humanity is dealing with is number 3. Muito do que a humanidade está lidando é essa terceira opção. They call it the ultra-terrestrial presence. Ele chama de presença ultraterrestre. It's a parasitic consciousness that has infected humanity. It is, when you hear the negative talk in your mind, it is this thing, and it's constantly trying to keep us down and in a low vibration so it can feed from us. Então é uma consciência parasita em que ela se aproxima da gente para diminuir a frequência vibracional para que a gente vibre num certo estado físico para se alimentar da gente. It can manifest as anything. When we were less sophisticated, it would appear to us as fairies or spirits of the forest. Eles podem se manifestar em qualquer forma. Quando a gente era menos sofisticado, mais nativo, eles se apresentavam como espíritos da floresta ou elementais. Later it appeared as the gods. Depois como deuses. And now it appears as extraterrestrials. E agora como extraterrestres. It mimics real ETs. Eles imitam ETs reais. And it has its own creations like the Greys and the reptilians. E eles têm a sua própria criação, como os Greys e os reptilianos. The U.S. government is able to interact with the negative side of this ultra-terrestrial force. Então o governo americano é capaz de interagir com esse lado negro desses ultraterrestres, ultradimensionais. The positive side will not acknowledge them. Os positivos não reconhecem isso. Não conversam com eles. And right now, they are studying the communities that we're a part of because this ultra-terrestrial force is creating a new religion. Então eles estão estudando a gente agora, essa comunidade espiritualista internacional, porque eles estão à frente da criação de uma nova religião espiritualista.
The military and universities are very excited because the last time this happened was like around the 1800s, and they had to study it historically. But now they're studying in real time a new world esoteric religion that plugs into every other religion is being created. Então, ele diz que os governos e as universidades estão, alguns, obviamente, secretamente estudando isso, estão muito excitados, muito animados com isso, porque a última vez que houve um movimento desse foi no século XIX, e eles só podiam estudar isso na história, e agora eles estão vendo isso acontecer ao vivo. Então, isso está acontecendo enquanto a gente está falando, enquanto eles estão estudando, a coisa está acontecendo, então eles estão muito animados com isso. So yes, very complicated. Então é muito complicado mesmo. Tá, então o que ele falou é que está sendo fundada uma nova religião que abraça todas as religiões, que se conecta com todas as religiões. Exato. E que está acontecendo nesse exato momento. E esses seres ultraplanetários que estão fazendo essa fundação dessa nova religião. Exatamente. É bom me ajudar aí na tradução se eu esquecer de algum termo. Tá. Então... vamos ver se eu entendi. Então, estes seres ultraplanetários, eles seriam um ser sem um corpo, mas que eles conseguem mimetizar ou se transformar ou absorver qualquer forma. Então, eles podem aparecer em formas de ETs que a gente conhece e formas alienígenas próprias, que seriam os Greys e os reptilianos. É isso? So they don't have a body, they're not physical, but they can appear in any form. Like the Greys or reptilians or anything. Ancient gods, fairies from the forest. Como deuses antigos, como fadas, elementais, qualquer coisa. Bigfoot, in some Bigfoot. cases. O pé grande. Pé grande. Obrigado, Kuru. Tá, mas o que seria exatamente estes seres? O que eles são? É energia? What are they? Energy? Or what? One of the reasons that these ET groups are here visiting us is to study what is happening with this. It is a vibratory parasite. It becomes a part of our consciousness. It feeds off of our fear, anger, all the negative emotions. It feeds it. And so it is constantly causing us. I am told that this presence is the human condition. It is why we never evolve. We're always caught in this trap because of this presence. That's interesting. Essa é boa. Então ele falou que exatamente ele assume qualquer forma e que existe algumas raças de ETs que estão aqui exatamente estudando o que é isso, o que está acontecendo para tentar entender o que é, mas também disseram para ele que na verdade essa é a forma originária dos humanos. É assim que os humanos devem viver, ou seja, sendo alimentados por essas criaturas. Essa é a coisa mais difícil de aceitar. Sendo alimentados ou alimentando? Alimentando. A gente, então... Alimentando. Nossa. Através do medo, ele disse. Através do medo. Tá. Por isso que eles baixam a vibração, pra gente ficar com medo, e eles se alimentam disso. Eles acoplam na nossa consciência, baixam a vibração e se alimentam do medo. Então eles pode deixar ele completar, né, professor? Okay. But the question, what is it, is a good question. We all visualize or hear in this community that there's a pyramid, and at the very top are people that know everything. Então, é uma excelente pergunta quando você falou o que é isso, né? Então, normalmente a gente escuta na comunidade espiritualista mundial que existe uma pirâmide e que lá em cima tem alguém que sabe tudo. But it's not true. Mas não é verdade. At the top, there are groups that are very right-wing Christian within this organization. There are people who are like Masons. Masons believe that this ultra-terrestrial presence are the programmers of our simulation interacting with us. Então, lá no topo, existem diversos grupos. Existem grupos ultra-cristãos, existem maçons, e maçons, por exemplo, acreditam que tem o arquiteto que criou tudo. Né? And the Christian groups believe it's the devil. E os cristãos acham que eles são o diabo. And so you have just as many ideas of what this might be as there are people. Então a gente pode tentar definir, ou então a gente tem tanta definição quanto pessoas na Terra. And it presents itself differently to everyone. So there is no real pattern to be able to lock down and get a profile on this being.
Então ele se manifesta diferente para cada um. Então é muito difícil a gente conseguir definir o que é isso, qual é a sua aparência, e para cada pessoa se apresenta de uma forma diferente. And these beings have spread themselves across the world, and their energy is attracted to certain geology and rocks, and it's kind of like magnetically infuses into the geology. And that's where it resides, in mountains, volcanoes, and certain types of rocks and geology that it uses to inhabit, if that makes sense. Então eles são atraídos por alguns tipos de força geológica. Então eles acabam tendo a sua morada em alguns locais na Terra com montanhas, pedras, vulcões, né? Então é ali que eles moram, que eles vivem. And the governments have it mapped out. There are hundreds of locations where these things are, and they each have their own personality. Então os governos já mapearam, tem centenas de localidades com essas consciências, e eles têm diferentes personalidades. Essas consciências são diversas e cada uma tem a sua personalidade. So because this thing can mimic, it mimics Russian craft, it mimics helicopters, it mimics ETs. So the military doesn't know when they're seeing real extraterrestrials or when they're seeing a mimic of something. So they are unable to come to strong conclusions because this thing is so tricky and plays with their minds. Então, como essa inteligência ela pode se transformar em qualquer coisa, não só nos ETs que a gente já falou, mas também em naves russas, helicópteros, qualquer coisa. O governo tem uma grande dificuldade em definir se eles estão realmente vendo algo real ou se são essas consciências que se transformam nisso.